Em Guerreiro, tem uma tela aqui bem interessante, ou antes dessa tela a gente vai ver algo bem interessante. O que está acontecendo com o Diego, hein? Parece que teve um apagão. Vamos ver. Na tela, o aproveitamento do Flamengo em 2017, com e sem o Diego. Com o Diego, 59%, 19 vitórias e 7 derrotas. Sem o Diego, 64%. Não é uma diferença tão grande, mas o aproveitamento sem o Diego é maior. E esse número vai de encontro ao que aconteceu no ano passado, quando o Flamengo com o Diego tinha um aproveitamento muito superior. Você tem mais de 72% e sem o Diego 55%. Por que mudou essa história de repente, hein? O Diego não é mais o mesmo? Professor. Os números estão mostrando, né? Agora eu gostaria de ver uma outra tela com aproveitamento com Everton Ribeiro. Acho que esse sim, na verdade, o Everton Ribeiro é hoje o que a gente espera do Diego, né? O Diego deu uma estacionada, o Diego começou tão bem. Depois teve a contusão. Quando o Diego se contundiu, lembra como aquela contusão foi lamentada? Como se fosse um outro Flamengo, né? Como se não houvesse vida sem Diego. Mas os números mostram aí, infelizmente, para quem gosta do Diego, como eu boto muita fé no Diego. A gente sabe da capacidade dele, mas 2017 não foi propriamente um bom ano para ele, não. Tá devendo. Não vai ser nenhum absurdo se daqui a pouco ele for para o banco. Vamos ver como é que o Rueda vai tratar isso, né? Se ele acredita numa recuperação, se ele acha que o banco pode mexer com os brilhos do jogador, mas... se a gente pensar no... Ano passado, quando o Diego chega, tem uma série de questionamentos, né? Muito tempo fora do Brasil, um calendário diferente, todas as situações que foram colocadas ali, que você poderia imaginar que não é simples do dia para a noite voltar a jogar aqui. Mas ele, como é um grande profissional, estava se mantendo em forma, estava bem, ele fez um bom brasileiro no passado. Sim. Então é isso que chama atenção. Teoricamente, o segundo ano deveria ser melhor, né? Já readaptado, sempre bem fisicamente, porque ele é um cara que não sofre muito com esses problemas. Mas ele está numa fase técnica ruim mesmo, então... Mas vocês acham que, assim, nesse momento aí, Copa Sul-Americana, principalmente onde o Flamengo disputa o título, é para pensar no time sem o Diego ou não? Não dá para desistir do jogador agora? Tem que encaixar o mais rápido possível ele, com Everton Ribeiro, outro Everton, até para já formar um time encaixado para a próxima temporada. Qual opção o Rueda tem? Eu não abro mão do Diego. Os números mostram que o time vai melhor com ele, vai melhor sem ele do que com ele. É o tipo do número que para mim não interessa, assim como tem vários... Sempre números. com o Diego, então, Nicola? Sempre com o Diego, mas com o Diego melhor, com o Diego mais consistente. Se o Rueda perceber que há a necessidade do Diego ser preservado para evoluir fisicamente, se o Diego psicologicamente precisa de alguma ajuda, o importante era entender o que acontece, o porquê de o Diego não jogar como joga. Porque, para mim, não há a menor dúvida de que o Flamengo da Libertadores de 2018, se conseguir, o Flamengo da final da Sul-Americana, se conseguir ir tão longe, o Flamengo vai depender do Diego também. Então, arrumar o Diego, fazer com que o Diego recupere o bom futebol é uma das prioridades do Rueda. Eu, se fosse técnico do Flamengo, pensaria dessa maneira, o encaixe de Diego e Everton Ribeiro, eventualmente com o Diego jogando do lado para o Everton jogar centralizado, invertendo. O importante é sentar com o Diego e tentar entender o que acontece com ele. Qual o perfil do Diego na carreira também para encarar assim, uma espécie de choque de realidade? Porque sai de um período em que ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil de forma bem contestável, para ser cada vez mais questionado. Ainda tem esse corte da seleção brasileira que certamente vai dificultar bastante ambições dele de seleção, que também já era bastante contestado. Talvez, nas próximas listas aí, com esse corte e o nome dele não sendo incluído, como será o comportamento dele, partindo do princípio que ele ainda tem que ter uma recuperação no próprio time? Ele tem que estar com a cabeça muito boa, porque esses últimos 10 dias... A última semana para ele não foi fácil. Ainda ele perdeu o pênalti, né? Então, é todo o foco nele.
Porque ele tem a responsabilidade enorme no que aconteceu, porque ele é o cara do time, a gente discutiu muito do Guerreiro também, né? Os dois dividem muito essa responsabilidade no Flamengo, mas de repente ele perde o pênalti em um jogo onde ele não vai bem, a pressão ou as críticas aumentam mais ainda por causa da situação dele ser escolhido o melhor jogador. E uma convocação não merecida, né, para a seleção. E aí a lesão que o tira da seleção. Mas é também justamente por causa de tudo isso que é a hora da virada, né? Sim. Quer dizer, o craque, o cara que chama o jogo, isso que a gente espera. Na carreira dele já teve esse posto, esse status em algum time? Ou sempre foi um jogador talentoso, teve uma carreira até sólida na Europa, mas, por exemplo, na Juventus não teve nenhum espaço? Ele era o cara. No Werder Bremen, para mim foi o melhor momento da carreira dele. Bem mais jovem. Também. Mas aí pelo tamanho dos clubes. Naquele time dele do Simeone, no Atlético de Madrid, em determinado momento ele chegou a ser assim, um 12º jogador. Fez gol importante contra o Barcelona, por exemplo, na Champions, né? Fez gol de Liga Europa, final de Liga Europa também. As passagens dele para o Atlético de Madrid foram boas, as duas. Não, mas nesse momento ele não era o titular absoluto. Isso, mas não protagonista, né? Então, isso no Flamengo, talvez, ironicamente, é um status novo para a carreira dele. Essa pressão, tudo em torno dele, assim. Mas que melhorou. Quando ele foi para a Juventus, era para ele ser também o protagonista. Porque foi quando ele vinha de temporadas brilhantes na Alemanha. Mas ele pegou uma fase da Juventus, né, se reconstruindo, vindo de escândalo. Não era um grande momento do clube. Enfim, foi quando o Felipe Melo passou lá também e não deu muito certo. O que o Rômulo acho que tentou colocar, e aí eu concordo, é o seguinte. Na Juventus ele sofreria uma pressão parecida. Sim. Mas não é no Werder Bremen que ele foi sentir a pressão que ele está sentindo no Flamengo. Não, ali é maior. Não é no Wolfsburg. Não. Agora, no Flamengo, quando ele chega, ele estava menos bem acompanhado do que hoje. Sim. Esse é um ano em que as responsabilidades são muito mais divididas pelo Flamengo que se montou. Então não pode reclamar disso. Tanto ele quanto o Guerreiro. São dois jogadores que, quando chegam ao Flamengo, eram meio estrelas solitárias. O Guerreiro, principmente, né? O Guerreiro, quando chega, era tudo em cima do Guerreiro. Mas depois essa coisa foi sendo diluída. Então, eu acho que, sinceramente, não é desculpa para esse ano. É o que o Nicola falou. Então, o que está acontecendo? Tem que detectar o que está acontecendo. É uma questão de posicionamento em campo, é uma questão de cabeça. Algum resultado tem que ter disso, porque o Flamengo não pode abrir mão de um jogador como ele. Ele não tem que carregar o time nas costas. Então, ele tem que fazer parte do time. Viram ele como um líder que ele nunca foi na carreira? Dessa forma, nesse padrão, com esse grau de exigência tão grande no Flamengo? Mas se for isso, ele não precisa ser o líder. Ele só precisa ter um papel importante em campo, com a ressalva de que não é mais o principal. Então, talvez seja o caso de conversar. Sentir o que passa na cabeça dele, às vezes a pressão está muito forte. Eu nem acho que seja isso, eu nem acho que é um cara que sente a pressão. Não, porque é um cara que lida bem com as responsabilidades. Mas alguma coisa está fora da ordem. Esse Diego que vai terminar a temporada não é o Diego que já vestiu a camisa do Flamengo. E não dá para simplesmente abrir mão desse jogador. O que se cobra dele pode também desistir dele, né? Não é que ele seja o protagonista, mas é que ele tenha algum protagonismo. Que ele também não está conseguindo. Porque assim, não é só o pênalti da Copa do Brasil. O pênalti contra o Palmeiras, o gol perdido contra o Corinthians. Se o Flamengo ganha aquele jogo do Corinthians, o momento psicológico do campeonato pro Flamengo ali era outro, cara. Talvez a gente pudesse estar falando de uma outra pegada do Flamengo no Brasileiro a partir dali. Sem dúvida. É uma ideia diferente. E o Conca, já dá pra gente falar que assim, foi uma aposta que... Você acha que dá? Vamos esperar mais um pouquinho. Você quer esperar o quê? Você quer esperar mais um mês, de repente, para falar que... Bate-bola, cautela. Ué. Recebe Celso Acho que tá cedo, Não, de repente o cara é o decisivo na Sul-Americana. Não, Bruno. Não. Não vai nem ser relacionado. Aí é cogumelo Tem que bem jogar pesado. primeiro. Eu vou te falar uma coisa, eu vou perguntar pro Chapolin, mas acho que nem o Chapolin acredita no Conca mais. Pergunta pro Chapolin aí. Deixa eu ver aqui. Mas ele faria um cartaz. O Chapolin vai viajar, cara, ele vai faltar deu errado, né, Já deu errado. E aí dá pra gente voltar um pouquinho no tempo e questionar, não a contratação, porque a contratação todo mundo aqui faria, ainda mais naquelas circunstâncias de pagamento de 350 mil, que não equivalem a 1/5 do que ele ganha, e só a partir do momento em que ele se recuperasse. O que dá para questionar, Bruno, é se o Flamengo não precipitou a estreia dele para ir na onda. Ele lá, O que é nosso? Como que é nosso? Tá vendo? Mas esse cartaz não aí, falta. ele já reciclou. Já rasgou, esse já rasgou. Ele deve ter reciclado, ele não é bobo. Ele usou as Mas costas. é assim, talvez tenha havido precipitação ao colocá-lo em campo, Bruno. Talvez forçaram a barra para colocá-lo em campo e a partir dali você começou a pagar um salário de um jogador que não renderia, entendeu, Bruno? Foi uma aposta que o Flamengo fez, uma aposta errada. Ele começou a jogar a partir de maio.
Então o Flamengo gastou algo em torno de 3,5 milhões de reais com o Conca. Não foi uma aposta barata, foi uma aposta cara. Mas faz parte. Tentou. Agora, o Bandeira fala que gosta de proteger jogadores, proteger o Conca requer um serviço de segurança muito grande. Olha a conta lá na tela, 3 jogos, 27 minutos. Dá uma média de 9 minutos por partida. Não é possível. Erros acontecem, mas isso é assim. 3,5 milhões. Eu até tinha pensado assim, até que não gastou tanto porque começou a pagar depois. Mas 3,5 milhões por 27 minutos foi caro. Pagou por nada, né? 1 milhão e pouco por jogo, Bruno. Se a gente fizer essa conta de 3,5 milhões dividido por 27 minutos, fazer a conta só. Faz aí, divide aí. Vai. Tá com a sua calculadora aí, né? Ele vem com a calculadora no programa. Mas pergunta para os outros, né? Pergunta para os outros. As difíceis ele pergunta. Conta fácil ele faz tudo. A dízima periódica aí é para os outros. Dízima periódica. 129 mil reais por minuto, seria isso? Não sei, você que tá com a calculadora. Tá olhando para mim. 3,5 é muita coisa, né? Ué, conta os zeros aí. Dividido por 27, né, Bruno? 27 minutos. 129 mil reais por minuto. O Conca virou uma lenda no Flamengo, né? Uma lenda, assim, um folclore. Daqui a algum tempo a gente vai falar da carreira do Conca. Pô, e a passagem pelo Flamengo? Que passagem? Conca jogou no Flamengo? Nem lembrava. Tá louco. Não, foi só no Flu, no Vasco. Não foi, não. Vai ter o professor vai estar fazendo jogadores que passaram por Vasco, Fluminense e Flamengo. E vou esquecer do Conca. E vai esquecer do Conca. Vai ser lendas urbanas, loira do banheiro. Isso. E Conca no Flamengo. Aqui também em São Paulo tinha isso? Tinha, loira do banheiro. Você já viu ela? Nacional? Já viu, Romulo? E de relance, assim. Mas o que você tinha que fazer? Abrir a torneira, fechar a torneira? Eu não lembro os detalhes. Você sabe que eu sou... também? Eu sou do tempo do comercial da loira do banheiro. Porque a loira do banheiro fazia um comercial de lâmina de barbear. Não sabia dessa. Era a loira de Platino Plus. O cara aparecia no espelho fazendo... tirando a barba, né? Tá. Aí apareceu uma loira por trás dele, uma atriz loira, que sorria e falava assim, eu sou a loira de Platino Plus. E aí correu uma lenda urbana... Essa é uma versão. É verdade. Caramba, eu tô fascinado, cara. Aí correu uma lenda que a atriz tinha morrido. Conte-me mais. E aí falaram que ela aparecia nos banheiros das escolas. Então aí foi aí que começou a loira daí do que banheiro. começou? Olha, a origem da loira do banheiro. Isso eu tava na segunda série do primário, isso é 76. Tinha um moleque chamado Augusto, que ele adorava viu a loira? bater na porta do banheiro, assim, quando estava todo mundo lá para ver a loira, ele batia na porta, o pessoal saía correndo. É por causa da loira de Platino Plus. Não, loira do banheiro e Conca no Flamengo. Talvez tenha até no Google, se colocar assim, procurar. loira de Platino Plus. O Casão já viu a loira do banheiro, não? Eu tinha medo, meu. Pô, dava um medo lá. Escola da Zona Leste, meu. Puta, a gente falava muito disso. A gente já volta.